Bom dia, uma segunda-feira abençoada em nome do Senhor Jesus. Que Deus guarde você, guarde a sua família, porque eu não tenho dúvida daquilo que Deus está reservando para cada um de nós. Nós tivemos um final de semana, uma semana que passou maravilhosa, a Semana Santa, onde nós vivemos experiências magníficas. Todos nós vivemos experiências maravilhosas. Nós vivemos experiências magníficas, extraordinárias. Gente, e eu posso dizer isso para você, são 26 anos com Jesus e eu não tenho dúvida alguma, tá? Que Deus está reservando para você, para mim, o melhor. Porque nós vivemos nessa última Semana Santa, né, algo extraordinário, que nós nunca vivemos na presença de Deus. Então eu digo para você, continua, confie, segura na mão de Deus e vai para você viver o sobrenatural, o extraordinário. E nós vamos essa semana falar sobre o jugo. A Bíblia diz que o jugo, a unção quebra o jugo. Então, o nosso devocional essa semana é falando sobre isso. Como quebrar o jugo? A unção quebra o jugo. Escreva aqui nos comentários essa frase profética. Eu quero te ensinar sobre isso. Tem muita gente carregando um peso, um carrego sobre ela. E ela não consegue avançar, ela não consegue progredir. Peso, carrego no casamento, na família, financeiro, espiritual, na vida dela pessoal. Então tem um jugo sobre ela. Eu quero te ajudar a vencer esse jugo. E a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Então escreva aqui nos comentários, a unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Escreva nos comentários essa frase profética. A unção quebra o jugo. Tá bom? Você que está aqui pela primeira vez, seja bem-vindo. Que Deus te guarde, que Deus te abençoe, que Deus te proteja, que Deus venha te livrar de todos os males, em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque muito mais tem Deus para fazer na sua vida e através dela. Então, todo dia, 6 horas da manhã, a gente está aqui, orando, pedindo para Deus direção. Essa semana inteira vamos falar sobre o jugo, vai terminar no domingo, 9 da manhã. Essa semana de oração vai terminar no domingo, 9 da manhã, tá bom? Segunda, sábado, 6 horas e domingo, 9 da manhã. Nós vamos estar juntos orando aqui com você. E 8 da noite durante a semana, tá bom? 8 horas da noite. Olha só o que a Bíblia diz aqui agora. Já aproveita, já aperta o eu gostei. Aperta o eu gostei. Se você não se inscreveu no canal, aqui embaixo tem minha foto, tem a palavra inscreva-se. É gratuito, aperta inscreva-se e vem viver com a gente sobrenatural. Deus não criou você para viver debaixo de jugos, tá? Aquilo que parece permanente pode ser quebrado pela unção de Deus. Isaías 10, 27 diz assim: o jugo será quebrado por causa da unção. O jugo será quebrado por causa da unção. Olha só, o povo de Israel no passado estava vivendo uma pressão, uma opressão da Síria, uma dominação muito forte, um domínio, um poder sobre o povo de Israel muito forte, que era humilhante e, humanamente falando, impossível de romper. Então, eu vou te dar alguns exemplos aqui. Na Bíblia, o jugo tem sua representatividade. O que o jugo representa? Primeiro, prende a pessoa. Segundo, limita a pessoa. Terceiro, é peso, pesa sobre ela, sufoca ela e impede a pessoa de avançar. Então vamos lá. Primeiro, prende, limita, pesa, sufoca e impede a pessoa de avançar. Pode ser, o que pode ser isso? É um medo constante que a pessoa tem, uma ansiedade persistente que ela tem, uma culpa antiga que ela guarda dentro dela, uma opressão espiritual muito grande que ela tem sobre ela. Sabe aqueles ciclos repetitivos da vida? Que vira e mexe isso volta a acontecer, vira e mexe volta a acontecer, vira e mexe volta a acontecer. Aqueles padrões familiares, geracionais, que vêm de família, geração em geração. Aquele ciclo ali difícil, aqueles pensamentos que aprisionam a pessoa. Pode ser isso. O jugo pode ser isso. O que hoje você está vivendo, que você está vivenciando. E Deus, Ele quer tirar esse jugo. Ele diz que vai ser quebrado esse jugo. E pela unção. Ele é quebrado pela unção. Não é pela estratégia,
não é pela disciplina, tudo isso é importante, estratégia, disciplina, obediência, mas ele está falando, a minha unção vai quebrar esse jugo. E qual é a maior unção que Deus tem para dar para o ser humano? O Espírito dele, o Espírito Santo. O Espírito Santo é sobre isso. Ele não quer trazer peso, ele quer trazer presença, porque a presença dele resolve. E você sabe que existem lutas que não vencem, que a gente não vence com a força emocional, com a força da mente, da gravidade. A força, não, é com a força da unção. É a unção do Espírito Santo. E talvez hoje você está carregando sobre você um jugo, algo de muito tempo. Mas Deus, Ele não chamou você para aprender a conviver com o jugo, não, é para quebrar, para se ver livre desse jugo. Quebrar o jugo, despedaçar esse jugo. E eu quero fazer uma oração junto com você. Mas antes, coloca aqui nos comentários qual é a área da sua vida que você quer quebrar o jugo. Qual é o seu pedido de oração por você, pelo teu marido, pela tua esposa, pelo teu filho, pela tua filha, pela tua empresa. Coloca aqui nos comentários, eu quero fazer essa oração por você. Porque a unção de Deus não apenas sustenta a gente, mas ela quebra aquilo que estava sustentando o peso sobre você. Sabe aquela situação insustentável que você fala, eu não aguento mais. A unção de Deus quebra esse jugo, quebra essa maldição. Então, você deve se perguntar, qual jugo eu tenho tentado carregar sozinho, que Deus deseja quebrar na minha vida? É sobre isso. A unção quebra o jugo. A unção quebra o jugo. Aí onde você está, se possível, feche os seus olhos. Respire fundo onde você está nesse momento. Senhor, nós estamos começando a semana na Tua presença. E quantas pessoas que oram comigo nesse momento, meu Deus, e estão carregando sobre elas esse medo constante, essa ansiedade que persiste ficar no coração dela, na vida dela. Quantas pessoas que carregam uma culpa forte, uma opressão. São ciclos repetitivos, meu Deus, de derrotas, de dores, fracasso. Pensamentos que estão aprisionando essa pessoa. Mas o texto diz que o Senhor traz alívio. Mas não só alívio, mas quebra o jugo. Quebra o jugo. O Senhor não quer trazer só um alívio, mas quer quebrar o jugo. E quebra-se o jugo pela unção, a unção do Teu Espírito, da Tua presença, Senhor. Visita essa família, visita essa casa, esse casamento que precisa tanto desta unção. Precisa tanto desse poder para despedaçar o mal. Senhor, nós entregamos a Ti todo o peso que nós carregamos, aquilo que tem nos limitado a nossa vida, a nossa fé, a nossa caminhada. E nós cremos que a Tua unção tem poder para quebrar todo o jugo. Levanta a mão para o céu e diga, meu Deus, a Tua unção tem o poder para quebrar todo o jugo. E começa hoje, meu Deus, uma obra de libertação dentro da minha vida, do meu coração, da minha mente. Todo o jugo que não vem de Deus será quebrado pela unção do Espírito Santo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja repreendido agora. Repreendido toda a unção, todo o peso, toda a maldição. Em nome do Senhor Jesus, diga, saia todo mal da minha casa, da minha família, do meu lar, a partir desse momento, meu Deus. Nós aqui estamos profetizando pela fé, meu Pai, que esse jugo seja quebrado, que essa maldição seja quebrada. Diga, eu vou viver o sobrenatural na minha vida, na minha casa, porque maior é o Deus que mora em mim, que vive em mim. Maior é o Deus que está comigo. Em nome do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós assim determinamos, meu Deus. A bênção do Senhor, ela vem sobre nós. Respire fundo e diga, eu tomo posse. Diga, graças a Deus. Amém. 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 Que Jesus te guarde, que Jesus te abençoe e guarde no teu coração aquilo que Ele guardou, aquilo que Ele falou com você. Ele falou algo com você. Não menospreze. Esse jugo está sendo quebrado. Abre mão de amizades, de pessoas, de sentimentos, de coisas dentro de você para ser quebrado. Abra mão. Abra mão. Quebra isso. Quebra os grilhões do inferno. Quebra. Em nome de Jesus.
Qual é o jugo que está sobre mim, o peso que está sobre mim? Senhor, eu não quero viver assim. A gente sabe que tem um peso da responsabilidade, do compromisso na vida, como pai, como mãe, como marido, como esposa, trabalhador, como servo de Deus na obra, a responsabilidade. Não é um jugo destrutivo, é construtivo. Que não vai te destruir, pelo contrário, vai construir um caráter de um homem fiel, uma mulher fiel, trabalhador, profissional, servo de Deus. É isso. E como é que eu consigo, pastor, me manter e crescer? A unção do Espírito Santo. É sobre isso. A unção do Espírito Santo. Amém, gente? Que Jesus te guarde, te abençoe, te ilumine, esteja com você, caminhando ao teu lado, hoje e sempre. Deus é fiel. Tá bom? Deus é fiel. Eu te espero hoje, 8 da noite, na noite da sabedoria. Noite da sabedoria. Noite da sabedoria. Deus está preparando coisas extraordinárias para fazer na sua vida. Hoje eu vou falar como Deus pode honrar você de maneira que um dia vai valer por 30 dias. Você quer saber? Hoje eu te espero, 8 da noite, em São Paulo e em Bauru, e pelas redes sociais, pela igreja online. Como Deus pode honrar uma pessoa equivalente para valer um dia por 30 dias de trabalho. Deus é fiel. Ele vai te honrar. Eu te espero hoje. Essa semana, gente, nós vamos pagar os aluguéis da igreja. Hoje a gente tem um aluguel de Bauru para pagar. É uma responsabilidade que a gente tem. Um pouco mais de 5 mil reais. E essa semana a gente tem que pagar também 10 mil reais de São Paulo. E outros compromissos que a gente tem também parcelado. Compromisso com aqueles que nos ajudam na obra de Deus também. Né? O trabalho das mídias sociais, do YouTube. Eu conto com você, dizimista, ofertante. E você fala assim, pastor, eu quero ver essa obra crescer, prosperar. Que Deus abençoe o trabalho das tuas mãos. Em nome de Jesus, Efatá. E eu quero e vou, em nome de Jesus, começar essa semana a obra do Kids, da igreja do Kids. Eu conto muito com você. A sua doação, aquilo que Deus colocar no teu coração, para você honrar essa obra. É um desafio muito grande. Vai ultrapassar dos 20 mil reais. Tudo que a gente tem para fazer, mas de fé em fé a gente chega lá. Tá bom? Deus abençoe. Um abraço para você e para toda a sua família. Deus te abençoe.